meus irmãos? Paz do Senhor a todos. Amém. Vamos de pé. Vamos fazer a leitura do nosso texto devocional. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23, a partir do verso 26. É uma leitura um pouco extensa, eu vou ler, os irmãos acompanhem e após deixe sua Bíblia aberta. Diz assim: enquanto o levaram, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo carregá-la atrás de Jesus. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres, que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e seios que nunca amamentaram. Então dirão às montanhas: caia sobre nós, e as colunas cubram-nos. Pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as suas roupas, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se também, zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salva-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, pois estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? Amém? Podeis assentar. É uma história conhecida, né? Muito encenada, tem até filmes, né, sobre a crucificação de Jesus. E eu quero trazer uma meditação para nós hoje, falando sobre as 3 cruzes do Calvário, né? A cruz do centro, que é a cruz que Jesus foi crucificado, a cruz da esquerda e a cruz da direita, né? E trazer algumas aplicações para a nossa vida, né? Para nós sabermos com qual dessas 3 cruzes nós estamos nos identificando. Porque muitas das vezes nós até falamos, né? A minha esperança está na cruz do Calvário, né? Mas lá não tinha só uma, né? E às vezes os nossos atos, as nossas atitudes, né? Tá mais parecido com a cruz da esquerda do que com a cruz do centro, né? E todas as 3 estavam lá no Calvário, né? Então nós precisamos conhecer as 3, né? Essas 3 cruzes e saber, pelas nossas atitudes, pelos nossos atos, né?
Qual dessas três nós estamos nos identificando? Primeira cruz que eu quero trazer, né, aqui hoje, é lógico, a cruz do centro, né, a cruz de Jesus. E nós precisamos entender que Jesus, muitas das vezes nós julgamos, né, o Judas, que já foi julgado e condenado, né, e nós julgamos ele de novo, e falamos que Jesus só foi para a cruz do centro, só foi para aquela cruz por causa de Judas, por causa da traição de Judas, porque Judas foi um traidor, né, porque ele era mercenário, porque ele gostava de dinheiro, né, e nós precisamos entender de uma vez por todas, que Jesus não foi crucificado por causa de Judas, Jesus não foi crucificado por causa por causa de Pilatos, ele não foi crucificado por causa da anarquia de Herodes, né? Ele não foi crucificado por causa dos judeus, não, ele foi crucificado porque ele quis ser crucificado. Ele foi crucificado porque ele olhou para os meus pecados, ele olhou para o seu pecado, e ele falou assim: se eu não morrer nessa cruz, se eu não me entregar, se eu não me derramar, se eu não me crucificar nessa cruz, eu vou perder a comunhão, eu vou perder o convívio, eu não vou ter mais relacionamento com o Hilton, eu não vou ter mais relacionamento com o Francisco Miranda, com o Jondel, com o Hugo, e eu prefiro morrer nessa cruz do que viver longe deles, né? E muitas das vezes nós ficamos tentando achar culpados, né, para a morte de Cristo. Ah, não, foram os judeus foram ingratos, né? Os judeus não valorizaram aquilo que Deus entregou para eles. E nós precisamos saber disso, entender isso. Jesus morreu naquela cruz porque ele quis morrer. Vejam bem, ele foi levado perante Pilatos. E aqui o amor de Cristo é tão grande que ele consegue resolver inimizades. Pilatos e Herodes, eles eram inimigos mortais, apesar de serem do mesmo reino, né, de Roma, mas eles eram inimigos, os dois não se olhavam, irmão. Aí agora Jesus é levado para Pilatos. Pilatos olha para ele, conversa um pouco com ele ali, e vê que ele não tem aquela culpa toda, né, que os judeus ali, os religiosos, estavam mostrando que ele tinha. O sinédrio, né, estava mostrando que ele tinha. E aí ele fala assim: não, eu vou mandar ele para Pilatos, para Herodes. Chega perante Herodes, Herodes faz algumas perguntas, muitas perguntas para Jesus. Jesus, né, sai pela tangente de todas elas, né? E aí Herodes fala assim: não, então pega uma túnica aí bem bonita de um rei e bota nele, já que ele é o rei dos judeus, né? Bota nele aí. Aí fez de Jesus ali o bobo da corte, né? E riram dele, né? Zombaram de Jesus ali. Fala assim: o reizão aí dos judeus, os judeus têm um reizão, né? E aí não achou culpa nenhuma, irmão Hugo. Devolveu Jesus para Pilatos de novo. E a Bíblia diz que eles eram inimigos antigos. Capítulo 23, verso 12. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. E às vezes a gente olha aqui e não percebe um milagre. Um milagre. Porque se você tem um inimigo e você consegue ser amigo do seu inimigo, é um milagre. É um milagre. E Jesus fez isso aqui, pastor Francisco, sem dar uma palavra. Sem ir conversar com Pilatos, falou: ô Pilatos, rapaz, moço, não sei o que Herodes fez contigo, mas, rapaz, vocês estão no mesmo reino, vocês estão no mesmo lugar, vão lá ser amigos. Foi lá no Herodes: ô Herodes, rapaz, perdoa o Pilatos lá, Herodes, porque o Pilatos, não, sem nenhuma palavra, né? Por causa do seu gesto de amor, ele não precisou se justificar, ele não precisou, né, se explicar, não precisou fazer nada disso. Zombaram dele bastante, bateram nele,
Não tem uma vez para me assistir aquele filme, A Paixão de Cristo, para eu não chorar. Eu proibi minha mãe de assistir ele, porque a última vez que ela assistiu, ela se emocionou muito, a pressão, né? E ali a gente olha, mas se nós formos olhar na história de Roma, do que eles faziam com seus prisioneiros, aquilo ali é fichinha, irmão. Aquilo ali é demonstração de carinho para o que Roma realmente, de fato, fez com Jesus, né? E Jesus naquela cruz, os soldados zombando dele, o povo falando, salva-se a si mesmo, você não é o Deusão, você não é o Cristo, então se salva agora, Deus. Se salva agora, Deus. E ele, calado, as únicas palavras que ele expressa é: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Qual é a tua capacidade de perdoar, irmão? Qual é a tua capacidade de olhar para o teu agressor, olhar para aquele que te afronta, para aquele que te machucou, para aquele que te traiu, para aquele que te desprezou, para aquele que não estendeu a mão na hora que você precisava, e você falar para ele: eu te perdoo, eu te amo. Se nós não fizermos essa atitude, se nós não tivermos essa atitude, nós não estamos olhando para a cruz do centro, de forma alguma. Estamos olhando para qualquer uma das outras duas, menos para a cruz do centro. Porque se é para seguir a Cristo, então eu preciso ter a mente de Cristo. Eu preciso olhar para aqueles que estão me batendo, me dando vinagre ao invés de água. E às vezes a gente olha para esse texto, e aí ouve as músicas de hoje, né, que são todas antropocêntricas, né, só olha para dentro do homem. E eu estava vendo isso nesse final de semana, pastor Francisco. Em algumas questões, eu estou ficando assim meio cético, sabe? E eu pude perceber no congresso que as músicas que tratavam, irmã Glauciane, do homem, que Deus vai te honrar, Deus vai te escolher, olha, Deus vai te levantar. Meu Deus, era um mover lindo no congresso. O povo, glória a Deus, língua estranha e tal. Mas as músicas de adoração, o povo tudo calado, olhando um para o outro. E aí, beleza? Opa, bom. E aí, tudo bem? Que sentido é esse? Que adoração é essa? Na verdade, o povo está olhando para dentro, para o centro, mas é o centro dele mesmo. Mas a gente não pode também generalizar muito, porque, embora esses hinos falem, mas é uma forma também de evangelismo. Vou citar um exemplo. Na hora desse mover, que eu olhei para o lado, o Daniel estava se acabando de chorar do meu lado. Aí eu já pensei logo que tinha acontecido alguma coisa, né? Fui, sentei do ladinho dele: meu filho, está tudo bem? O que meu filho está sentindo? Ele: estou sentindo a presença de Deus, papai. 6 anos, irmão, 6 anos. Eu falei: Senhor, perdoe eu, porque eu não sei o que eu falo. Né? Então, a cruz do centro, ela, o mínimo, a pessoa que olha para ela tem que ser perdoador. Érica, o soldado não amarrou Jesus na cruz. Eles colocaram pregos em suas mãos. E Jesus olha para Deus e fala assim: Pai, perdoa ele. O camarada está furando a mão dele, está pregando ele lá. E se fosse comigo e com você? Jesus tinha poder, sim ou não, para mandar um raio na cabeça de cada um daqueles soldados? Tinha. Mas ele fez? Não. Por quê? Por causa do amor. Essa tem que ser a nossa marca, irmãos.
As pessoas têm que olhar para mim e para você e têm que reconhecer Jesus através da minha atitude de amor, de perdão, de entrega. Caso contrário, eu estou falhando como cristão. Segunda cruz, a cruz da esquerda. A cruz da esquerda, aquele ladrão, ele já estava condenado. Para ele não tinha mais saída, irmão. Terreno não tinha, ele sabia que não tinha. E mesmo ele estando condenado, mesmo que Jesus fosse um fake news, o que ele tinha a perder? Ele não tinha nada mais a perder, ele já estava condenado à morte, ele já ia morrer por aqueles minutos. A única coisa que ele tinha que fazer era aceitar a Jesus. Ele só precisava aceitar a Jesus naquele momento. E ele rejeitou a Jesus. E além de rejeitar a Jesus, ele zombou de Jesus. Ele escarnecia de Jesus. Aí você fala assim, mas aquele ladrão, ele foi, né? Ele não foi sábio. Irmãos, nós também, muitas das vezes, não somos sábios. Às vezes nós pecamos ontem, e aí hoje fala assim, rapaz, eu pequei ontem mesmo, o que é que tem? Eu vou pecar hoje de novo, né? Jesus já vai me perdoar mesmo, então já aproveita e perdoa por esse pecado de hoje, né? E aí vai vivendo essa vida, né? De pecando ontem, pecando anteontem, pecando hoje, vai levando, vai vivendo essa vida desse jeito. E a cada minuto vai chegando mais perto da morte. E o pior, não é uma morte, é eterna. A eternidade, né? Já dizia alguns pensadores, é muito tempo, né? A eternidade é muito tempo. Então aquela cruz da esquerda, né? O ladrão da cruz da esquerda, ele ouviu Jesus falando, Pai, perdoa eles, e eles não sabem o que fazem. Ele sabia quem era Jesus, irmão. Mas ele não quis crer. E com ele não querer crer, ele ouviu Jesus falando. Ele rejeitou. Quando Jesus fala para o outro, fala assim, olha, hoje mesmo, eu lhe garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele, opa, chefe, você pode lembrar de mim também? Você me perdoa aí por essas palavras que eu falei? O senhor pode lembrar de mim também? Ele já estava morto. Ele já estava condenado à morte. Ele só precisava aceitar a Jesus e não aceitou. Ele ouviu, mas não aceitou. Às vezes nós na nossa própria consciência, nós também não aceitamos, principalmente aquelas palavras que afrontam, né? Que vão contra a gente, assim, aquilo que a gente sempre teve a vida inteira. Aí aquelas palavras mais duras, a gente rejeita. A gente não aceita. Eu lembro quando a gente era menino, meu pai tinha a mão muito pesada. Era pesada, irmão, a mão do meu pai. Mas antes dele bater na gente, pastor Francisco, tinha o lavar, né? Aí ele falava assim, meu filho, você sabe por que meu filho está apanhando hoje? E a gente não podia falar que não sabia, não. Sei, papai. Aí ele mesmo falava, ele não esperava a gente falar, não, porque ele sabia que se a gente falasse, a gente ia esquecer alguns, né? Ó, você tá apanhando por isso. Pai, mas isso foi... Por isso, pai, por isso e por isso. Mas você vai apanhar, meu filho? É porque se meu filho não apanhar hoje, né? Daqui um dia meu filho está batendo no papai. E papai não aceita filho bater em pai. Daqui uns dias quem vai bater em você é a polícia. E a polícia bate na cara. Eu nunca vou bater na sua cara, meu filho. Só que as igrejas hoje não falam mais do pecado.
as igrejas hoje não usam mais o chicote. As igrejas hoje não falam mais de prostituição, de adultério, de homossexualismo, de roubo, não fala mais. Porque se falar, o irmão que é casado com a irmã lá e trai, todo mundo sabe que trai, aí vai sair da igreja, aí é prejuízo para a igreja. Ora, irmão, Jesus chegou no templo, estava um comércio, o povo vendendo coisa, vendendo pombo, vendendo. Você queria ofertar? Eu não tenho dinheiro para ofertar um pombo, não tem, não, então oferta um pinto, está aqui, ó, eu vendo para você. Ele chegou quebrando tudo, chutando mesa, irmão Wilton, pegou o chicote, batendo em gente. Aí o povo disse, Jesus é amor. Eu sempre falo o seguinte, irmãos, não espere falar só da graça. Não me espere falar só da graça. Porque essa mesma graça que está trazendo esse tanto de gente doente para dentro da igreja, tanta gente desconcertada para dentro das igrejas, enchendo a igreja de pessoas vazias, de pessoas que não têm Deus na vida, que sai da igreja, vai para o boteco, vai para a festa, não tem nadinha não. A graça me salva, a graça me liberta, a graça é maior do que a minha dívida. Mas essa mesma graça vai ser a sua desgraça se você não aceitar a Cristo. Porque o mesmo sangue que me liberta é o sangue que me condena. Duas cruzes, uma da direita e outra da esquerda. A mesma cruz está oferecida para mim e para você. A cruz do centro. Se eu rejeitar a cruz do centro, eu vou ter a morte eterna. Não aceite a cruz da esquerda. A cruz do não arrependimento. A cruz do, não, estou aqui, ele estava do lado de Jesus. Estava do lado de Jesus e perdeu a salvação. Muitos estão como a cruz da esquerda, como aquele ladrão da cruz da esquerda. Estão do lado de Jesus, até gosta de andar com ele como Judas. Mas vai perder a salvação. A cruz da direita não. Ao contrário da cruz da esquerda, apesar dele estar condenado, pastor Francisco, ele aceitou a Jesus. E o que me chama mais atenção nesse texto, é que ele reconhece a inocência de Cristo, o que os judeus não reconheceram. Ele olha para Jesus e olha para o seu amigo salteador e fala o seguinte: olha, nós estamos aqui porque nós erramos, porque nós pecamos, porque nós roubamos, porque nós matamos, mas este aí não. Ele não cometeu nenhum pecado, ele reconhece a inocência de Cristo. Ele temeu a Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você. Não há salvação sem temor. Não há. Sem temor. Não há salvação sem temor. O povo fala assim: ah, você viu? O ator fulano de tal é crente. Ô, irmão. Mudou? Parou de ser ator? Não. Parou de andar com o povo lá? Não. O que ele está fazendo diferente? Ah, irmão, mas está indo para a igreja. Grande merda. O que o jovem rico, Jesus falou para o jovem rico? Você já cumpre todos os mandamentos, né? É. Então vende tudo que você tem, distribui aos pobres e me siga. Ele falou: não, Senhor, riqueza ou salvação, eu prefiro a riqueza. Assim são esses atores, esse povo famoso aí. Entre a fama e Jesus, eles preferem a fama. Não se iluda com isso não. Teu foco é Cristo, siga nele. É para frente que nós temos que olhar, é para a cruz do centro, é para a cruz do perdão, é para a cruz do arrependimento, é para a cruz do sacrifício.
As pessoas hoje aceitam a Jesus, não tem sacrifício nenhum. Ah, não, Jesus já pagou todos os sacrifícios, já fez tudo. Não preciso mais disso, a graça me basta. Vai nessa, irmão. Vai nessa. Deus abençoe, pastor Francisco.